tudo que for bom, deixa expandir. E tudo aquilo que for ruim, você corta. Estava em 2013, lendo alguma coisa diferente aí, e aí eu li que tinha um cara de Wall Street que ele estava pagando para monges meditarem por ele. E aí eu comecei a me interessar sobre o assunto de meditação transcendental. E aí na meditação transcendental, tinha lá uma história que era o seguinte: tudo que for bom, deixa expandir. E tudo aquilo que for ruim, você corta. Então imagina isso para os teus relacionamentos. Tu tá solteiro ou tá casado? Casado. Então, tua mulher com certeza trouxe coisa boa pra tua vida. Tu manteve. Mas tu teve namoradas ao longo da tua vida que tu preferiu cortar, correto? Agora imagina teus funcionários. Aquela pessoa que dá resultado, você dá mais espaço para ela crescer. Começou a vacilar? Corta. Amigo também. E eu falei, cara, isso aqui, será que dá para aplicar no mercado financeiro? Coincidentemente, eu comecei a ler um livro sobre um cara chamado Victor Niederhofer, que o nome desse livro chama-se A Educação de um Especulador. Esse cara foi um dos 2 gestores que o George Soros não demitiu lá no Soros Fund Management. E esse cara, ele era PhD em estatística por Harvard e mestre em matemática, pentacampeão de squash, só que ele quebrou 2 vezes. Quebrou operando intraday, day trade, né, de S&P futuros. E aí, qual que era a parada? Por que ele quebrou? Porque o S&P caía, ele ia lá, comprava contra a tendência. E aí foi estopado, quebrou, uma hora. E eu falei, cara, esse cara tá contra a tendência. E aí ele começou a falar de trend following lá dentro desse livro. E aí eu comecei a perceber que o George Soros, ele era um trend follower. Eu comecei a perceber que aquela filosofia do Nassim Taleb era sobre trend following. E aí eu comecei a entender que a meditação transcendental também era sobre trend following. E aí, tu lê, tu estuda e não acredita. E aí eu comecei a lançar put de Vale. Lembra quando Vale estava ali em 2015? Ficou um tempão a R$15, R$16. Barata já tava barata. Aí vem a queda lá da barreira de Mariana. Começou em novembro. Foi a última vez que eu perdi o sono por causa de mercado, lá em 2015. Foi em novembro isso. Aí começou a cair. Eu lançando put, começando a defender. Aí tu começa naquelas histórias. Não, Vale tá barata, não tem como cair mais. Vale já tá muito barata. Dobra a posição de put vendida para você diminuir o preço do strike, que uma hora tu vai levar essas ações. Teve uma hora que não dava mais para rolar. Tive que levar a Vale a R$10 e vi ela caindo para R$6, né? Que eu falei, caralho. Tomei uma pica lá naquela época de R$350 mil. Comecei a ver, falei assim, cara, eu tô aqui fazendo exatamente isso que eu tô estudando, indo contra a tendência. Teve alguém que estava a favor da tendência dessa queda da Vale e encheu a bunda de dinheiro. Falei, cara, é isso. Eu preciso ter um pouco de trend following na minha carteira. Então, naquela época, eu já dominava muito bem o conceito de factor investing e eu comecei a adicionar um pouco de trend following na carteira. E eu comecei a ver que eu ganhava dinheiro na alta, mas quando tinha um crash do mercado, eu conseguia proteger essa minha posição de mais longo prazo. E eu comecei a desenvolver essa técnica de entender as tendências do mercado. E eu comecei a ver que cripto, depois de um tempo, cara, era muito bom, que dava muita tendência. Então, por isso que eu falo, não seja um holder de cripto, não faça buy and hold de nada. Por quê? Porque os melhores ativos, eles chegam num momento de ápice e depois eles caem. A gente viu isso com Berkshire Hathaway, que é a melhor empresa para mim do mundo. A gente viu a Amazon. A Amazon foi a primeira empresa a multiplicar 100 vezes, caiu 95%, multiplicou 100 vezes de novo. Foi a primeira empresa agora a perder $1 trilhão em valor de mercado. Ganhou esse status aí. Ou seja, os bons negócios, eles são identificados, aí o pessoal entra numa espiral de botar esse negócio no topo do pedestal, só que depois que eles entendem que uma empresa boa, quando ela é cara demais, não se torna um bom investimento, o preço ele retorna. Aconteceu isso com Magazine Luiza, aconteceu isso com IRB, aconteceu isso com Via Varejo, dava para ter ganho dinheiro em muitos ativos. Então, quando a gente vai estudar de maneira técnica o assunto trend following, a gente precisa entender que a gente tem um cobertor curto. Então, a gente vai abrir mão de taxa de acerto por payoff, né? Payoff é a média dos ganhos vezes sobre a média das perdas. Taxa de acerto, eu vou acertar por volta de 40% das operações. Só que quando eu ganhar, eu vou ganhar grande. Quando eu perder, eu vou perder pequeno. E aí, qual que é o benefício
Isso. Eu vou ganhar grana na queda e vai proteger a parte de longo prazo da minha carteira. Eu vou gerar caixa suficiente para comprar na baixa e eu vou ter uma proteção com expectativa de retorno positiva no longo prazo. Aí, a gente começa a ler artigo acadêmico, a gente vê que 70%, 80% dos artigos acadêmicos são sobre curvas normais, distribuição normal de retornos. E aí tu vai buscar curvas assimétricas, começa a ficar bem mais escasso os conceitos e os artigos acadêmicos. Só que eu fui lá atrás do tal de Andrea Franzini e do Cliff Asness, que é de uma gestora chamada AQR. E aí os caras, eles têm muitos artigos falando de convexidade do trend following junto com portfólios de longo prazo e como que isso acaba aumentando o retorno sobre risco ajustado, que é o que a gente busca, né? A gente quer sempre retorno ajustado ao risco. Então, a partir disso, eu comecei a entender, cara, que são, assim, conta nas mãos os ativos que você pode realmente comprar por longo prazo e tem um contra, né? Para tu fazer uma análise realmente de um valuation, eu tenho que dedicar de 5, 10 horas. E eu tenho experiência para fazer esse assunto, eu tenho feito isso há 15 anos já. Aí você pega as tendências, é só o cara entender o indicador, um trading stop, pode ser o parabolic SAR, pode ser o high-low, pode ser várias outras coisas. Cara, tendência está de alta, compra. Tendência está de queda, vende. É muito mais fácil para o iniciante começar nesse caminho do que fazer um valuation. E aí tu chega em cripto, eu não sei fazer valuation de cripto. Tu sabe fazer valuation de cripto? Não, sabe fazer valuation? Gera caixa. Alguém sabe fazer valuation de cripto? Nem os caras que defendem cripto sabem fazer valuation. Então só me resta a técnica do trend following. E dá muito dinheiro. Tu pega um Ethereum, pega um Solana, pega um Ripple, pega um Matic, pega Bitcoin, pega Phantom, Avax, Cardano, tudo porrada, tendência braba. E assim, se essa galera que tá falando que vai subir para 100 mil dólares, 200 mil dólares, tá certo, eu vou surfar a tendência de alta. Mas se o que a previsão aí de quem fala que o negócio vai para zero também der certo, eu vou ganhar dinheiro na queda. E aí eu vejo, eu tenho 36 mil alunos, né, cara? Eu vejo que o principal medo do cara é ele botar o dinheiro e ele não sabe a hora que ele tá entrando numa crise, saindo de uma crise, ele fica perdido sobre essa história. E se ele tem um instrumento onde ele pode surfar tendência de alta, pode surfar tendência de baixa, ele tem uma proteção, ele tá mais seguro emocionalmente disso. E aí, a cereja do bolo sabe fazer isso com opções? Porque a opção, ela tem essa característica de convexidade. Perde só o prêmio, mas tu pode multiplicar o negócio 5, 10 vezes. E aí, quando tu bota essa matemática para funcionar, a gente vê, cara, é muito mais fácil para o iniciante começar. Dá para aplicar em cripto, dá para aplicar em opções, dá para aplicar em ações do Brasil, ações dos Estados Unidos. PetroRio, eu teria surfado toda essa tendência de alta, teria. Magazine Luiza, teria surfado a tendência de alta? Sim. Teria surfado a tendência de baixa? Sim. Via Varejo também. Então, você tem que aprender a diversificar, você não pode ser guloso, você não pode ser ganancioso, porque você ser guloso, querer estar 100% naquilo e não abrir mão, só está refletindo uma escassez interna que você tem, que você acha que você nunca mais vai achar uma oportunidade. E a quantidade de oportunidades que tu acha no mercado, Felipe, está intimamente ligada com o teu conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais oportunidades vão se abrir. Quando eu era mais novo, a principal coisa que eu queria, quando eu ganhasse dinheiro, era poder vir mais nesse restaurante aqui. Eu só podia vir nele uma vez a cada 2 semanas. E aí, logo depois que eu comecei a investir no mercado financeiro, eu comecei a fazer um pouco de dinheiro, falei assim, meu sonho é vir aqui toda sexta-feira com a minha ex-namorada e com meus amigos. E se você também tem essa ambição de ter mais liberdade financeira, ir jantar nos lugares que você gosta, proporcionar momentos para as pessoas que você ama, eu vou fazer uma masterclass chamada Jornada dos Ganhos Explosivos. E lá eu vou te ensinar como é que você pode dobrar o teu saldo em conta para poder proporcionar esse tipo de lazer, esse tipo de benefício para você e para quem você ama. Então clica aqui nesse botão que eu preparei essa masterclass 100% online gratuita para te ajudar a comer 1, 2, 3 vezes por semana no restaurante que você quiser.